Vem pra cá, Fernanda Boaventura. Bom dia. Que mulher chique, né, gente? Olha lá. Quando eu crescer, eu quero ter 1,70 m. Vocês estão bem? É boa tarde, né, gente? Que é que eu não almocei. Então, para quem não almoçou, bom dia. Ninguém está com fome aqui, porque eu sei que vocês já estão saciadas pelo Espírito. Amém? Obrigada, minha amiga. Bom, que alegria estar aqui com vocês. Estou muito honrada, mas muito mesmo pelo convite. A Dai me explicou um pouco do projeto e, de fato, esse projeto faz muito sentido. E que bom que você está aqui. Quero agradecer a Dai, as minhas colegas que vão compartilhar desse palco, desse púlpito comigo. Muito obrigada. Quero parabenizar você, mulher. Quem aqui é transformada para influenciar? Amém. Se você ainda está com dúvida, melhor entregar essa dúvida aí para o Senhor, amém? Nós temos pouquíssimo tempo. A Dai já me apresentou, então eu vou pular essa parte aí da minha apresentação. Mas quem já está nos slides aí pode tocar o barco aí para... Já falou dos livros, né? Eu trouxe alguns exemplares, minha gente. Por quê? Porque algumas me pediram nos directs e eu falei, vou levar. Então você poderá ter um livro meu assinado por mim, eu terei a honra de dedicá-lo para você. E o livro que fala do que nós iremos viver aqui nesse momento, nesse pouco tempo que temos, é o livro Os 4 Temperamentos da Espiritualidade. Esse é o best-seller, ele foi dedicado de fato para te transformar, para que você transforme outras pessoas por meio desse conhecimento. Mas quem é casada e às vezes como eu, olha para o Senhor, seu marido e pensa, Senhor, por que ele é tão estressado? É o meu caso, tá? Meu marido é colérico. Você tem um marido colérico? A gente vai para o céu rápido, né, amiga? Amém, aleluia. Mas, de repente, você é casada com um homem que você pensa, meu Deus, como ele é lento. Eu acho que o desafio é maior. Então, você, ao invés de ficar questionando, será que Deus errou com o meu marido? Não, Deus fez tudo certo. Você só precisa de conhecimento. Amém? Toda crise é falta de conhecimento. Toda crise que nós enfrentamos no nosso casamento é porque nos falta habilidade, competência, conhecimento. Mas você está aqui hoje e eu tenho certeza que muita coisa vai ser elucidada aí no teu interior. Então, se você tem o desejo de impactar, influenciar outras pessoas por meio desse conhecimento, também terei a honra de te apresentar a minha formação, porque eu sei que tem analistas MFB aqui. Eu já dei beijo ali na Amandinha, maravilhosa, uma analista certificada pelo MEC, uma potência. Sou sua fã, Amanda. Obrigada. Mente forte, corpo forte. Tem outra aqui, a Lari. Cadê Lari? Maravilhosa! Outra potência. Gente, 2 mulheres coléricas. Eu sou fã das coléricas. Mas vamos lá. Alguém aqui nunca ouviu falar em temperamentos humanos? Olha! Vocês estão demais, viu? Glória a Deus. Alguém que tem certeza do seu temperamento? Fernanda, eu sou sanguínea, eu sou fleumática. Temos? Bom, eu devo dizer que pode ser que essa convicção aí da tua natureza vá diminuindo aos poucos. Chegou colérica, vai sair melancólica. Acontece. Chegou sanguínea, vai sair fleumática. Acontece. Por quê? Porque autoconhecimento é um negócio difícil. O ser humano é muito complexo. E às vezes a gente tem certeza que a gente se conhece e o que acontece? A gente se surpreende. Não é? Eu estou com 42 anos e às vezes eu me surpreendo com os meus comportamentos. Eu falo, Fernanda, melhore. Não é? Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro em constante transformação. Mas o nosso temperamento não muda. E é por isso que a gente precisa mergulhar agora neste assunto. Compreendendo que você não é só temperamento, mas que compreender a sua natureza temperamental é o que vai fazer com que você tenha mais convicção ao longo da sua trajetória de vida. E aí eu quero fazer 2 combinados. O primeiro deles, você não vai cutucar essa mulher maravilhosa que está do seu lado. Quem veio de amiguinha aqui?
Uou, muito bem. Gosto de amizades que influenciam. Aí a gente faz o que com a amiga? Amiga é você, não é? A gente quer ajudar a amiga. Parece que ela está meio em crise. Aí a gente quer ser ajudadora. Não precisa, tá bom? Você também não vai cutucar a amiga para perguntar: amiga, sou eu. Tudo que ela fala parece comigo. Ela diz que eu só tenho um temperamento, mas eu sou uma mistura. Você também não precisa cutucar a amiga para perguntar se é você. Por quê? Porque eu sou crente. E quem vai te revelar hoje? O Espírito Santo. Amém? Ele te conhece mais do que a sua amiga, mais do que você mesma. Certo? Esse é o primeiro combinado, não cutucai-vos. Segundo combinado, a gente vai lutar contra o fenômeno da transferência. O que é isso, Fernanda? Quem nunca, minha gente, esteve num ambiente como esse e começou a pensar assim: quem devia estar ouvindo isso era minha mãe, meu marido. Vou até filmar porque ele precisa aprender. Não é? Quando a gente vive o fenômeno da transferência, a gente perde a oportunidade de ser inteira aqui. Então você não vai transferir este conhecimento para quem não está aqui. Não hoje. Agora é o teu momento, é você quem vai receber. Porque a partir daqui, tua vida nunca mais vai ser a mesma ao olhar para as pessoas. Toda vez que você olhar para outra pessoa aqui e depois daqui, você vai compreender temperamento. Então, quando você sair daqui, vai chegar lá no teu casamento, teu marido vai ser influenciado por você, que se deixou moldar pelo conhecimento desse dia. Combinado? Então, vamos lá. O que são os 4 temperamentos humanos? É uma ferramenta que nasce no século IV a.C., com Hipócrates, o pai da medicina. Um médico grego, então, 17 séculos atrás, ele começa a estudar o corpo humano, anatomicamente. Então, o que se baseia esse estudo é a medicina. O fundamento do estudo dos 4 temperamentos é fundamentado na medicina grega, lá no século IV. Hipócrates, então, estava estudando a fisiologia, compreendeu que existem substâncias no nosso organismo que denunciam um temperamento. Então, Hipócrates, o dono do assunto, já vai dizer que você não tem 2, nem 3, nem 4, você tem apenas um temperamento. E você já nasce com ele, porque o fundamento é biológico. As nossas inclinações temperamentais já estão em nós desde o nosso nascimento. Quem é mãe aqui de mais de 2 crianças facilmente vai concordar comigo e vai ter a explicação para a seguinte pergunta: de onde que nasceu? Porque é o mesmo pai, a mesma mãe, cultura, ambiente e ordem, mas um funciona completamente diferente do outro. Por quê? Porque cada um tem o seu temperamento. E temperamento é o modo de funcionamento que nós temos no mundo. Então, o modo com que cada um funciona tem uma influência temperamental. Você já nasce com o seu temperamento, você não escolheu o seu temperamento. Não é fruto da herança do seu pai e da sua mãe. Você não é do jeito que você é porque você parece com o seu pai ou com a sua mãe, tá? Seu temperamento já nasceu com você. Ele tem um fundamento biológico. Mas você não é só temperamento. O ser humano é constituído por camadas. São 3 especificamente que eu vou tratar aqui. A primeira camada é o seu temperamento. Todos os nossos comportamentos inatos, naturais, instintivos, que nós fazemos por impulso, tudo aquilo que você faz e não consegue explicar por quê, porque é natural para você, vem da sua natureza temperamental. Para algumas pessoas é muito difícil ficar em silêncio, porque natural é para esta pessoa falar. Mas há um grupo de mulheres que é o contrário disso. É muito natural para a pessoa ficar em silêncio. Difícil para ela é socializar. Então, o que é natural nos seus comportamentos vem da sua natureza temperamental. Temperamento não muda, tá? Você nasceu fleumática, vai morrer fleumática. Fernanda, meu temperamento mudou. Não mudou. Fernanda, quando eu fui lá no Google, fiz um teste dos temperamentos, saiu que eu tenho 33% colérica, 27% melancólica. Eu tenho 2 temperamentos, eu me identifico assim. Também não.
O que acontece é que na segunda camada do ser humano, que é a tua personalidade, você aprende, desenvolve por necessidade, por ambiente, por adequação, características que pode ser de outros temperamentos, tá? Mas o nosso temperamento, então, ele tem uma base. A base é tudo que é instintivo, natural e sem esforço vem do seu temperamento. A nossa personalidade, então, são os nossos comportamentos desenvolvidos, aprendidos e adequados. Para aquela pessoa que eu disse, é muito difícil para ela ficar em silêncio, ela só consegue permanecer-se calada por 1 hora, porque ela tem personalidade. É a personalidade dela que se adequa à necessidade do ambiente. Então, a nossa personalidade é o que nós temos de mais importante no nosso ser. Por quê? Porque é o que te torna única, irrepetível. Não existe em mais de 8 bilhões de pessoas ninguém mais que se pareça com você. Você é única no mundo. E o que te garante essa autenticidade, singularidade? A tua personalidade, que é onde você vai sendo desenvolvida ao longo da sua trajetória de vida. A sua jornada, suas experiências positivas e negativas vão ser pautadas no quanto a tua personalidade vai sendo desenvolvida. Eu tenho 42 anos, eu sou fleumática. Eu posso ter pessoas com a mesma informação. Eu também tenho 42 anos, eu também me identifico fleumática. Mas nós somos iguais? Não. Por que não somos iguais? Porque temos personalidade. Então a nossa personalidade é a nossa individualidade, é a nossa singularidade, é o lugar mais importante do nosso ser. Até porque o teu temperamento, ele não pode estar à tua dianteira. Eu costumo falar muito de maturidade. E o amadurecimento, ele vem justamente quando eu sei me dominar. Eu conheço as minhas potências, eu conheço as minhas fraquezas e elas não estão à minha dianteira. A minha personalidade vem e eu consigo dominar o que é fraqueza no meu temperamento. E aí o que eu faço? Eu confundo as pessoas ao meu redor, porque eu tenho personalidade suficiente. Então você olha para mim e você não vê o meu temperamento. Isso acontece por quê? Porque a minha personalidade começou a se desenvolver a ponto de ser mais visível do que a minha natureza temperamental. Esse é o meu objetivo aqui com vocês. Fazer com que você se conheça, se aceite e se supere. Esse é o nosso processo. Então, primeira camada, temperamento. Segunda camada, personalidade. Terceira camada, caráter. Caráter são as nossas habilidades de fazer escolhas entre certo, errado, bem e mal. Tem muito da moral e tem muito da religião no nosso caráter. Teu caráter muda, teu temperamento não muda. Tua personalidade muda, o teu temperamento não muda. Então, dito isso, olhando para a tua natureza temperamental, a gente precisa fazer um resgate. E qual é o resgate? Compreender que Deus não errou quando te fez. Fernanda, eu não gosto do meu temperamento. Deus errou comigo. Deus erra? Não. O teu temperamento, ele aponta o teu destino. Você vai compreender a partir de hoje que quando você olhar lá para a tua infância, que é o lugar em que nós vamos validar a tua natureza temperamental, você vai entender que desde lá, as suas inclinações temperamentais já davam para você um destino. Mas, sempre que nós falamos de pessoas, eu preciso trazer o Criador do homem para este assunto. Porque caso contrário, o conhecimento passa a ser humanista. E nós precisamos de um conhecimento que seja cristocêntrico. E você vai ver que tem fundamento espiritual e bíblico o estudo dos 4 temperamentos. Vamos lá para Salmo 139, ainda não conseguimos projetar? Não vai ter? Poxa, que pena. Mas vamos lá, Salmo 139, versículos 13 a 16, na versão A Mensagem, diz assim: Assim tu me moldaste por dentro e por fora, tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus, é de ficar sem fôlego. Corpo e alma eu sou maravilhosamente formada, eu te louvo e te adoro, que criação.
Tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo. Tu sabes exatamente como eu fui feita, aos poucos como eu fui esculpida, do nada, até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer, desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti, os dias da minha vida, todos preparados antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. O salmista Davi está descrevendo a criação humana. Davi já estava dizendo a seu respeito quando escreveu o Salmo 139. E Davi começa dizendo ali que você foi criada por Deus, dentro e fora, corpo e alma. O Senhor estava te formando ainda no ventre da tua mãe. E eu comecei te dizendo que o estudo dos temperamentos é um estudo biológico. Você já nasce com temperamento. Se eu comecei te dizendo que o fundamento do estudo é biológico e a Bíblia, Salmo 139, está dizendo que você foi criada por Deus, então quem te deu o seu temperamento? Foi Deus. E como já concluímos, Deus não erra. Mas curiosamente, a gente tem uma mania boba, nós mulheres então, de questionar algumas coisas em nós. A gente questiona, por exemplo, o Senhor, 1,5 metro de altura. Custava ter me dado mais 10. Aí a gente questiona, por que o meu cabelo é assim? Por que a minha pele é assado? Por que o meu nariz é desse jeito? A gente, sem perceber, a gente está falando para Deus, o Senhor errou comigo. Porque quando eu olho para aquela mulher, eu acho ela muito mais bonita, muito mais bem feita do que eu. E aí, com o advento das redes sociais, a gente ficou craque em quê? Em abrir as redes sociais e começar a nos comparar, não é? Ah, eu quero este cabelo. Ah, eu quero essa roupa. Ah, onde que ela comprou? O que ela está fazendo? Sem perceber, a gente abre mão de ser autêntica, singular, individual, como nós somos, e começamos a ser cópia. A gente quer fazer tudo o que a outra está fazendo. Vestir como ela veste, falar como ela fala. Cortar o cabelo como ela corta. Sem perceber, a gente abre mão de ser quem a gente é para se tornar cópia de alguém. Nós vivemos uma crise de autenticidade nos dias de hoje. E é por isso que nós, mulheres, muitas vezes a gente tem dificuldade de, sabe fazer o quê? De aplaudir o sucesso da outra. Porque a gente se compara o tempo inteiro. Esse aplauso é para você que está aqui hoje. A gente se compara o tempo inteiro. Lá em Brasília, eu estou em Brasília, tá? Tem uma feira, chama Feira dos Importados. Para quem está em Brasília, é a Feira do Paraguai. Aí você chega na Feira do Paraguai e tem o quê? Réplica de tudo quanto é jeito que você pensar. O que é réplica? Cópia. É que a gente começou a dar nome gourmetizado para as coisas. Aí tu chega lá, eu não sei diferenciar o que é uma cópia de uma original. Olho nu, gente. Desculpa, eu não consigo. Mas sabe que tem como saber o que é uma cópia? Sabe como? Pelo preço. Toda vez, minha irmã, que você se coloca em lugar de ser cópia, abrindo mão da sua autenticidade, você diminui o seu valor, porque uma cópia nunca vai ter o mesmo valor de um original. E é por isso que você tem dificuldade de aplaudir o sucesso de outra pessoa, porque como você não se valoriza sendo você quem você é, você não consegue se alegrar com o sucesso do outro, porque toca na tua ferida. Mas a partir de hoje acabou. Porque eu quero te desafiar como eu tenho me desafiado. O meu desafio para você é que você tenha a ousadia de ser quem você é. Com seus erros, falhas, fracassos, temperamento, 1,5 metro de altura, seja você. Porque ninguém mais nessa terra pode ser você. Se você entender isso, se você entender o poder de uma mulher que se conhece, você nunca mais vai ter dificuldade de elogiar, de valorizar, de aplaudir. Porque cada vez que uma mulher brilhar, subir aqui, você vai ter a honra de aplaudi-la. Sabe por quê? Porque ela está abrindo um caminho para você passar. Quando você vira uma mulher maravilhosa, você vai falar, mulher, como tu tá linda, onde é que tu comprou essa roupa? Quando você vê uma mulher sendo exposta por Deus, influenciada por Deus, usada por Deus,
E que às vezes você olha e fala, Deus, por que não eu? Você vai saber que o processo dela é diferente de você e que o seu está no processo também. Porque uma mulher que se conhece, ela pega na mão de outra mulher e ela levanta outra mulher. E eu vou te lembrar que Salmo 139, quando Davi escreve sobre nós, ele está dizendo assim, ó, que você foi criada de forma assombrosamente maravilhosa. Vira para essa mulher do seu lado. Mas olha no olho dela, quase que constrangendo, sabe? Meio com aquele olhar de, meu Deus do céu, o que essa menina quer? Olha para ela e diz assim, minha amiga, você é maravilhosa. Você que ouviu, diga a ela, eu sei. Davi falou isso a meu respeito. Agora vamos lá, qual é o meu temperamento? Preciso te convocar a não olhar para quem você é hoje, enquanto eu estiver aqui tecendo cada um dos temperamentos, tá bom? Porque quem você é hoje? Personalidade já desenvolvida, moldada, amadurecida. Há coisas em você hoje que você aprendeu a ser. Então é preciso que nós façamos uma viagem, um resgate na sua segunda infância. Dos 7 aos 14 anos de idade, você é puro temperamento. Então, enquanto eu estiver falando, você vai observando, se autoanalisando e validando lá na infância. Se você concluir o seguinte, eu fui a criança, mas hoje eu não sou, você vai ficar com a criança. Ok? Primeira pergunta, só são duas para você se identificar. Primeira pergunta, qual é a tua velocidade de reação? Tem mulheres que fazem parte do grupo das mulheres quentes, que são mulheres aceleradas, agoniadas, ligadas no 220, tudo que quer que é para ontem. Pensou, falou. Tem resposta pronta na ponta da língua para absolutamente tudo. É aquela mulher que tem uma habilidade de gerar interação social. Então, se eu te colocar num ambiente que você não conhece ninguém, provavelmente, por natureza, você vai sair conversando, conhecendo pessoas. Essa é a tua natureza. É uma mulher que é expansiva, então ela tem a habilidade de dar o quê? Opinião. E desde criança você era assim. Aquela criança inquieta, falante. Tua mãe e teu pai viviam dizendo, menina, fica quieta em nome de Jesus. Para comer, criatura. Tu chegava na sala de aula, o que acontecia? A professora tremia de desespero. A alegria dela era você faltando. Porque quando tu chegava, tu tumultuava. Popular, já tinha teu grupo. Chegava já tomando, né, o ambiente. Ela sentava você na frente para ver se controlava o ambiente, para você ficar quieta e parar de falar. Quando ela voltava para o quadro, você já estava virada de costa conversando de novo. Qual era a reclamação na reunião dos pais? Mãe, tua filha é muito inteligente, muito esperta, comunicativa. Como ela é desenvolvida, mãe. Mas ela atrapalha do tanto que conversa. Temperamento. Desde criança, as suas inclinações temperamentais já estavam ali. Tua natureza é uma natureza quente. Por isso a tua velocidade de reação é rápida. Você tende a agir por impulso. Você primeiro fala, depois pensa, primeiro decide, primeiro age, depois avalia. E você é assim para absolutamente tudo. E desde a infância. Então, se eu fizer qualquer intervenção, se eu falar, nossa, que maravilhosa, você vai saber o que me responder na hora. Você gostou? Maravilhosa, né? Meu look eu também estou achando maravilhosa. Porque a resposta está pronta. Tu tem uma velocidade de reação rápida. Tu pensa rápido, tu fala rápido, tu age rápido. Se demorarem 5 segundos para te responderem, tu já diz, não precisa mais, eu já fiz. Valida lá na infância. Porque eu sei que hoje está todo mundo meio 2x, né? Mas se você se identificou com essas qualidades que eu fui colocando aqui para você agora, anota aí onde você está anotando. Eu sou quente. Se eu sou quente, só pode ser sanguínea ou colérica. Antes eram 4, agora só tem 2 opções.
Guarda essas duas opções aí para ti. E você que não se identificou em nada, vem comigo agora que é a tua vez. Você tem um grupo de mulheres que é o oposto às quentes. Oposto. Pensa devagar, fala devagar, anda devagar. Já matou as quentes de infarto. A velocidade de reação é lenta. Está sempre dizendo, calma, vou ver, deixa eu pensar. Não gosta e não é muito natural para você dar opinião. Você até sabe o que dizer, mas você pensa assim, deixa para lá. Se eu colocar você num ambiente que você não conhece ninguém, confortável para você será entrar muda e sair calada. Porque você é muito mais de ouvir do que falar. Gosta muito mais de observar do que de entrar em ação. Você tende a ser uma mulher extremamente cautelosa, que analisa, reflete, pensa, desenha, planeja, para depois entrar em ação. Então você não tem resposta pronta para absolutamente nada, se for no ímpeto. Então eu digo, nossa, que maravilhosa. E você para, pensa, olha para o lado e diz, é comigo? Ela entendeu, é com ela. Ficou me olhando. 3 dias depois, lá na casa dela, ela pensa, meu Deus, por que eu não respondi? Quanto tempo para vir a resposta, Brasil? 3 dias. Aí ela diz assim para ela mesma, não, mas na próxima vez que eu encontrar, eu vou falar. O que vai acontecer, Brasil? Nada, porque ela vai pensar tanto que ela vai dizer, ela nem vai lembrar mais de mim. Deixa para lá. Então você tem uma natureza que é uma natureza introvertida. Você tem baixa interação social. Você ama pessoas porque é mandamento, mas gostar mesmo, tu gosta do silêncio. Gostar mesmo, tu gosta de ficar sozinha. Desde criança era assim. Aquela criança que quando chegava na sala de aula, a professora abria os braços. Queridinha da professora. Por quê? Obediente, caladinha. Teu pai e tua mãe com certeza vai falar ao seu respeito assim, você nunca me deu trabalho. Todo mundo gostava de ficar contigo. Obediente, quietinha. O modelo padrão da criança que não existe. Mas era você na sua natureza temperamental. Então você chegava na sala de aula, sentava na sua cadeirinha, com o teu material, com 2 amiguinhas no máximo. Se pôde, você levou essas amizades na vida adulta. Sempre foi de poucos e bons. Fazia ali teu TV sem dar trabalho para ninguém. E você anotava o nome das conversadeiras da sala. Por quê? Te incomoda barulho até hoje. Se tiver uma pessoa muito espivitada do teu lado, tu já vai, ai, que ranço. Temperamento. É o tal do santo não bateu? Não é o santo não, gente, é o temperamento. Então a tua natureza é uma natureza muito mais introvertida, observadora. Você precisa de tempo para entrar em ação. Você não é uma pessoa de impulso na hora de agir. Você precisa analisar, refletir e entender se aquilo de fato faz sentido para você. O oposto das mulheres quentes. Então desde criança você era assim. Tua mãe vivia dizendo, sai de trás da barra da minha saia, menina bicho do mato. Vai conversar, vai fazer amigos. A tua natureza é uma natureza muito mais solitária e silenciosa. Se você se identificou com essas qualidades, anota aí, a tua velocidade de reação é lenta e você faz parte do time dos frios. Sendo frio, só pode ser fleumática ou melancólica. Tinham 4 opções, agora você só tem 2. Cadê as quentes que se identificaram nos sanguíneos e nos coléricas? Cadê as mulheres que se identificaram no time dos frios? Deu para notar a diferença.
E quem está no morno? Porque tem 3% que não levantou a mão. É o que? A paisana? Aqui. Olha só como a gente é engraçado, né? Eu falei assim, é o oposto. Mas tem gente que ainda se viu no meio. É que como a gente é Ctrl+C, Ctrl+V da Bíblia, a gente não está aceitando morno nos temperamentos. Então a gente tem que sair desse muro. E aí onde é? Como é que eu faço, Fernanda? Porque depende. Há lugares que eu sou quente, há lugares que eu sou frio. E aí? Tem lugares que eu chego, falo, converso, socializo. Tem lugares que eu chego, fico quietinha, observando. É tu? Pois é, né? Mas a criança não era essa bipolaridade. Então a gente vai lá na infância, né? Se você foi a criança quietinha, você é frio. Ainda que hoje você seja uma mulher espivitada. Não mudou. Você aprendeu. Você desenvolveu. Se você foi a criança agitadinha e hoje seja mais contida, você é a criança quente. Não mudou. Você aprendeu a se dominar. Ok? Fácil? Segunda pergunta para você se identificar agora. Ajeita na cadeira, diga para tua amiga, vem, agora vem. Segunda pergunta é muito mais profunda. O quanto que você carrega de memória, de registro emocional, das suas experiências positivas e negativas que você viveu ao longo da sua trajetória de vida. Há mulheres que elas têm uma memória profunda. São mulheres mais disciplinadas, organizadas, tendem a terem disciplina e fazer tudo o que se comprometem a fazer. Para esse grupo de mulheres, o combinado não sai caro. Se era às 10 da manhã, é às 10, não é 10:02. 10:02 está atrasado. Nós estamos agora num paleta de eventos, não é? Tem a paleta. Aí chega a tua amiga fora da paleta, tu diz o quê? Esqueceu que tinha paleta? Porque na tua cabeça não entra, se foi combinado, tem que ser cumprido. Você funciona assim porque você tem na sua natureza temperamental um padrão de rigidez nos seus comportamentos. E você funciona assim para absolutamente tudo. Dificilmente você vai mudar de ideia depois que você estabeleceu um pensamento. Você tem dificuldade em ceder. Você tem dificuldade de negociar aquilo que você já tem convicção. Dificilmente você vai mudar seus planos e seus projetos. Se não for muito bem argumentado, aquilo vai ter que acontecer exatamente como você se planejou e se organizou. Você possui uma memória profunda, logo, você tem memórias emocionais de coisas que você viveu há 10, 12, 30 anos atrás. Sabe aquela pessoa que ela fala assim, menina, eu lembro exatamente quando eu tinha 4 anos? Daí eu fico, como que lembra, gente? Pois ela lembra. Porque a natureza temperamental dela é uma natureza de memória profunda. Você também tem dificuldade em relevar ofensas. Explicarei. Se eu sou a sua amiga, tenho uma intimidade com você, e aí eu te ofendo, eu faço algo que você não gosta, eu te afeto negativamente, te ofendo. Você, mesmo sendo minha amiga, você me reposiciona da sua vida a partir daquele evento. Te amo em Cristo, irmã. Estamos juntos. Não estou rancorizada, não é falta de perdão, não estou em sofrimento. Eu só não te darei mais a possibilidade de me ofender pela segunda vez. Isso quer dizer o quê? Que você tem uma dificuldade de confiar novamente. Aquele quebra de confiança foi estabelecida. Você não dará mais a oportunidade para aquela pessoa. Isso não é rancor, isso não é falta de perdão, isso é temperamento. Tanto é que não tem sofrimento, só tem um reposicionamento, certo? Isso quer dizer o quê? Que essa memória, ela fica uma memória viva em você.
Tanto é que há pessoas que fazem parte desse grupo, que quando elas vão contar uma história de 10, 15, 20 anos atrás, elas fazem o quê? Gente, já me deu raiva de novo, só de lembrar. E é verdade. É como se ela estivesse vivendo aquela história ontem. E ela te conta, e você vê o olho dela, fica com raiva, e dá vontade de chorar de raiva. Temperamento. E você é assim desde criança. Um senso de justiça muito forte. Brigava na sala de aula para defender fracos e oprimidos. Tem um certo botãozinho do controle em você. Você é controladora. Isso vem da tua natureza temperamental. Então, quem faz parte dessas qualidades que eu fui citando aqui e levantou a mão quando eu te perguntei se você era quente, o teu temperamento é colérica. Reação rápida, quente e memória profunda. Não pisa no meu calo não, porque eu não guardo rancor, eu guardo nomes. Se você levantou sua mão quando eu te perguntei se você era frio e se viu nessas características que eu acabei de citar, você é melancólica. Reação lenta, mas profunda. O mundo está acabando e você está acabando junto com o mundo. Você é, inclusive, a memória de elefante. Não entre em discussão com ela não, gente. Que ela tem prints, fotos, áudios. Ela joga na tua cara até a roupa que tu estava, o jeito que tu falou, a intonidade de voz. Melancólica. Mas você que está aqui pensando assim, meu Deus, eu não lembro nem o que comi ontem. Vem comigo. Que você é o oposto das secos. As sanguíneas e as fleumáticas. Memória superficial. Não é ausência de memória. É uma memória longe. Você precisa sempre de apoio de HD externo para contar qualquer tipo de história. Desde a mais importante, como a sua lua de mel. Foi para a lua de mel, tu volta, as tuas amigas se reúnem. Como é que foi, amiga? Foi ótimo. O que você fez lá? Muitas coisas. A informação é sempre geral. Nunca específica. O que você mais gostou de fazer? Qual restaurante? Ela diz, amor, qual era o nome daquele restaurante? Porque ela não guardou aquela memória. Faz parte da tua natureza temperamental viver o aqui e o agora. Então você está muito mais interessado em viver o fato presente. Então eu estou aqui, vivendo isso aqui, experimentando isso aqui, me envolvendo nisso aqui. Quando eu sair daquela porta para fora, eu vou viver o que eu vou viver a partir daquele momento. Você é assim desde criança. Tu é aquela criança que teu pai dizia, filha, vai na padaria, 5 pães, 3 leites e uma manteiga. Tu chegava lá e pensava, quantos pães? Se não anotasse, na palma da mão, chegava lá e esquecia. Porque a tua natureza é uma natureza de memória superficial. Você é distraída. Já entendeu, né? Porque tu perde celular, tu perde óculos, tu perde agenda. Perde horário às vezes. Você é muito mais interessada em flexibilizar, então você tem facilidade em ceder. Todo mundo combinou de comer pizza. No final é sushi, tá tudo bem, uhul. Para colérica, para melancólica, não tem nada de uhul, não. Era pizza, mudou por quê? Tu nem lembrava, a sanguínea e a fleumática nem lembrava que era pizza. Flexibilidade na maneira de pensar e na maneira de agir. Então você tem facilidade em relevar a ofensa, facilidade em ceder. Você é aquela pessoa que vista pelas coléricas e melancólicas como a bobinha. A colérica e a melancólica com senso de justiça olha para você e fala, tu merece. Fulano acabou com a tua raça, tu tá com ela de novo? Tu merece. Aí tu diz assim, né? Ô amiga, as pessoas mudam. É que tu já nem lembrava direito que a amiga tinha feito contigo. Temperamento.
distraída e esquecida, levanta para beber água, volta com sede. Fernanda, eu achei que era déficit de atenção. Calma, que se tu não tem um laudo de neuropsicólogo, você tem que ter, tá? Se é prejudicial, se causa sofrimento, prejuízo permanente desde os 12 anos de idade, é um trabalhão para você desenvolver foco. Pode ser que você precise de um neuro. Mas se não, pode ser só teu temperamento mesmo. Então a tua natureza, ela tem uma natureza mais buscando envolvimento. Por isso que você tende a ser uma procrastinadora de carteirinha. Por quê? Distraída. E na distração você vai deixando para depois. Estava aqui mandando um e-mail. Alguém veio, conversou contigo. O e-mail ficou para depois. Então, se você levantou sua mão quando eu te perguntei se você era quente e tem essas qualidades, você é sanguínea. Se você levantou sua mão quando eu te perguntei se você era frio e tem essas qualidades, você é fleumática. Agora deixa eu conhecer vocês. Cadê as coléricas dessa casa? Se identificaram coléricas. Eita glória! Cadê as sanguíneas? Cadê as melancólicas? Não levantarei minha mão, não sei o que você fará com essa informação. Cadê as fleumáticas? 3 dias depois. Gente, é muito interessante, porque quando a gente fala, e eu peço para vocês se expressarem, a gente vê claramente a nossa natureza. Por quê? Porque a colérica, ela se expressa assim, ó. Ela estufa o peito, levanta o queixo, ela olha meio de cima para baixo. É como se ela dissesse, me respeita, eu sou colérica. A mulher colérica, ela tem uma imponência na postura. Ela te coloca no teu lugar no olhar. Você não consegue tirar onda com a cara de uma colérica, porque você se arrepende quando tenta. Ai, mas eu acho que eu sou sanguínea colérica. Não é. Porque a sanguínea é o contrário. Eu peço para a sanguínea se expressar e ela faz. A colérica olha e fala, meu Deus, que falta de classe. Menos, amiga. A sanguínea, você tira onda com a cara dela, ela ri junto. Quer ver? Amiga, tu é muito sem noção. Ela diz, eu sou, né? Tu não faz isso com uma colérica. Você nunca vai fazer isso com uma colérica. Então, se as pessoas têm essa liberdade de tirar onda com a tua cara, tu não é colérica. Tu é sanguínea. Se você tem dificuldade de pôr limite nas pessoas, do jeito que elas te tratam, você não é colérica, você é sanguínea. Se você tem memória profunda, a ponto de guardar nomes, você não é sanguínea, você é colérica. Ok? A melancólica é a sensibilidade em pessoa. Então, estourou a pandemia, ela está pensando, o que é que eu fiz de errado? Porque a culpa do mundo todinho, ela carrega nas costas. Sensível, profunda. E a fleumática é você que está aqui ouvindo tudo isso, dizendo, eu acho que eu sou um pouquinho de cada. Ai, que dificuldade! Pega a fleumática para tu, se tu está nessa crise, irmã. Porque a fleumática é a mais difícil de identificar. Nós somos camaleão dos temperamentos. A gente se adapta a qualquer tipo de ambiente. Se a gente está num ambiente que está todo mundo a fleumática vem é a última. Porque ela é lenta, mas ela é o junto. Se está todo mundo quietinho, ela fica quietinha.
Porque a gente se adapta, a gente se adequa ao ambiente. Por isso, tão difícil de ser identificadas. Eu queria muito ter tempo de falar de uma por uma, mas já me levantaram a plaquinha de beijos, boa noite. Mas, ai gente, como é que elas vão pegar o teste? Não sei. Neste momento que eu não sei o que fazer. Geralmente a gente traz um teste, para quê? Para facilitar, para você levar o teste para casa, para você fazer com o seu marido, se você é casada. Se você tem filhos acima de 6 anos, fazer com seus filhos também. Porque esse assunto é para onde você for e tiver pessoas. Então, se você lidera pessoas, se você é uma mulher que tem time de lideradas, igreja e ministério, corporativo, enfim, você vai se beneficiar desse assunto e você vai levar esse estudo. Mas como é que a gente não conseguiu projetar, o que a gente pode fazer? Bom, nos meus livros tem. Para quem conseguir comprar, você vai levar o teste com você também. Mas eu vou fazer o seguinte então, você vai me mandar um direct e eu vou pedir para a minha equipe te compartilhar o link, tá bom? Pode ser? E aí, então, quero que todas vocês se levantem. Por favor, vamos esticar esse corpinho maravilhoso. Por quê? Quando a gente fala, né, de cada temperamento, por exemplo, a mulher colérica, ela é uma mulher muito ativa. O que movimenta, o que motiva, o que starta a ação numa mulher colérica é resultado. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu tenho uma finalidade. E ela não descansa até que isso seja cumprido, executado. A mulher colérica, ela dá conta de fazer 5 coisas ao mesmo tempo e faz muito bem feito. Ela toma conta da vida de todo mundo. 90% dos problemas da colérica não são delas. É problema dos outros que ela está resolvendo. E aí eu quero te dar 2 tarefinhas, mulher colérica. 2, para você se transformar e influenciar. Porque se você está muito refém da tua natureza, você não consegue ser uma influência. Ai, achei que tinha ali o teste. Então, primeira tarefa para você, mulher colérica, anote. Não vou anotar, se não manda em mim, tá certo. Melhore o seu jeito de falar. Fale com mais doçura. Fale com mansidão. Entendeu? Quando aquela amiga processada vier te perturbar e tu tiver com vontade de, em 5 segundos, né? Ela chega e fala, amiga, não sei se eu vou dar conta, o que você acha? Aí tu fala, colérica que é. Claro que vai, tu não é burra. Não é? Tu não vai fazer assim, tu vai fazer como? Claro, amada. Você é potência. Vai sim. Entendeu? Tu vai melhorar o teu jeito de falar com as pessoas, amém? Porque eu preciso te lembrar uma coisa que você custa a aceitar que tem. Tu tem uma grosseria na fala. Eu não sou grossa. As pessoas são muito sensíveis. Eu falei normal. Falou não. É grossa sim. Então você vai fazer o quê? Melhorar o seu jeitinho de falar. Assiste bastante a Ana Paula Valadão. Ela é colérica. Segunda tarefa, tá anotando? Só vai dar opinião para quem te pedir, benção. Ah, eu não gostei muito dessa sua calça. Eu te perguntei. A colérica, ela quer ajudar as pessoas. Ela tem isso como meta. Esse é o destino profético da colérica, na verdade. Ela é uma impulsionadora de pessoas. Por isso que eu sou fã declarada das mulheres coléricas. Mas que às vezes ela se mete e se intromete e machuca. Se não te perguntaram, não pediram a tua opinião, não falaram se você tem solução para o problema, não dê. Fernanda, não aguento. Aguenta. Vai ocupar a boca. Vai beber água. Se a pessoa não te perguntar o que você acha, tu não vai falar. Combinado?
as pessoas vão te valorizar muito mais, porque o que você carrega é muito precioso. Você tem visão de águia. Você é uma mulher para impulsionar outras mulheres. Mas respeita o processo de cada uma. E a sanguínea? A sanguínea é aquela mulher o quê? Alegre. Alma da festa. Divertida, espontânea, carismática, popular. Todo mundo ama uma sanguínea. Eu amo. As minhas melhores amigas são sanguíneas. Ela fala por mim. Ela conversa com todo mundo e eu fico só balançando a cabeça. Extremamente carismática, agregadora, reúne gregos e troianos numa facilidade e é a mulher do contato. Tu precisa de uma funerária? Ela conhece o dono. Menina, mulher do contato. Eu amo. Eu acho uma habilidade incrível. É a que tem mais convite para casamento no ano, batizado. Ela entra no Uber, ela conta a história dela inteirinha no Uber. Menina, é uma coisa linda, é a evangelista dos 4 temperamentos. Mas ela tem uma dificuldade. Qual é? Ela fala sem pensar. Aí depois vem a amiga, desculpa, era brincadeirinha. Eu não queria ter falado isso. Aí ela se perde. Então o que você vai fazer? Primeira tarefa. Ao invés de falar tudo o que você tem para falar, você vai fazer perguntas. Você vai fazer a cara de conteúdo. Vai fazer de conta que você domina o assunto. E aí você só vai falar depois que as pessoas te derem a oportunidade. Então ao invés de você contar 3 histórias, conta uma e está tudo bem. Tá bom? Isso vai te dar mais habilidade de quê? De compreender pessoas. Dominando essa necessidade de fala sem noção que você tem. Segunda tarefa, essa é importante, que você odeia a rotina. Disciplina é um trem que não veio no teu DNA, mas você vai desenvolver, porque você é uma mulher transformada para influenciar. Então a segunda tarefa é faça um plano de ação diário. Tu vai terminar o dia de hoje organizando o seu dia de amanhã. Tudo que você tem que fazer no domingo. Domingo à noite, tudo que você vai fazer na segunda. Começa com 5 tarefas só, porque tu gosta de encher, né? Um checklist ali de um monte de coisa para fazer. Tu só consegue 5. Então faz só 5. Começa pela mais difícil. Aí tu vai ter disciplina. Ao longo de um ano, se você executar esses 2 planos, você vai crescer o que você não cresceu em 10. Você está entendendo? Combinado? Amém. Eu creio, acredito. E a fleumática, gente? Fleumática é calma, doce, tranquila, pacífica, mediadora de conflito. Você senta a fleumática aqui, aí você vem e fala, amiga, pula 2 cadeiras, ela pula. Pula 5, ela pula. Daqui a pouco está lá no fundo e ela não reclama. Porque a paz é o maior valor que tem uma fleumática. Para fugir de conflito, ela aceita qualquer coisa. Desde criança era assim. Então é aquela mulher que é calma, tranquila, sossegada, extremamente sensata. Não fala nada, mas quando fala, tu fala, oxe, quem te revelou? Só que ela é o quê, minha gente? Pirracenta. Quer que eu use o termo mais pedagógico? Ela é sonsa. Ela faz a desentendida. Era para eu fazer? Não tinha entendido. Isso quando alguém já fez. Porque ela gosta de quê, gente? Ficar à toa. Ela gosta de descansar. E aí, primeira tarefa, fleuma, anota. Acelera, Rubinho. Minha filha, tu está esperando o quê para entrar em ação, para fazer o que Deus já mandou você fazer? Para de empurrar a tua vida com a barriga. Não tem tempo para depois, faça hoje. Então o que você vai ter que fazer? Iniciativa. Alguém te deu uma tarefa? Ao invés de você terminar de entregar essa tarefa daqui 1 mês, você vai fazer hoje, entregar hoje. Para de procrastinar, para de deixar para depois. A tua vida e a vida daqueles que te amam depende da tua iniciativa. Segunda tarefa.
você precisa, de uma vez por todas, se posicionar. Porque a fleumática, ela faz cara de paisagem. Tá feliz? Ela diz, tô. Tá triste? Tô. A cara não muda. Posicione-se. Pronto, o teste, elas já viram mais rápido que eu. Essas mulheres estão atentas. Meu marido me mandando colérico. Então a mulher fleumática, ela precisa se posicionar. Minha amiga, você está vendo as coisas erradas? Diga. Você gostou? Fale. Porque a maioria das crises que temos com mulheres fleumáticas é porque elas não se posicionam. Faz cara de paisagem, não se posiciona, apática, extremamente isentas. E aí o prejuízo vai acumulando, o casamento está acabando e você está fazendo de conta que não está vendo. As pessoas estão fazendo coisas erradas ao seu redor e você está fazendo de conta que não está vendo. Se posiciona. Você tem um destino. E Deus te deu capacidade suficiente para você começar a vivê-lo. Amém? E para fechar, melancólica. Ai, meu Deus. Calma. A mulher melancólica é a pessoa mais organizada, ordenada, comprometida, fiel e leal que você pode ter na terra. É ela que às 3 horas da manhã você vai ligar, ela vai te socorrer porque ela é sua amiga, ela é fiel, ela é comprometida. Você tem uma amiga melancólica, você tem um tesouro na terra. Extremamente competente, inteligente, detalhista. É a mais inteligente de todos os temperamentos. Por quê? Porque ela aprofunda, ela estuda. Nada para a melancólica pode ser feito de qualquer jeito. Ela ama as coisas sendo executadas do jeito que ela planejou, organizou, construiu os cenários. Só que ela sofre. E sofre por quê? Porque nem tudo sai do jeito que ela sonhou, idealizou. E aí ela é vista como, gente? Cri-cri, sistemática, reclamona, cara de que comeu e não gostou. Chata. Mas não é. É porque ela tem um zelo e um apreço com a perfeição. Só que a perfeição é uma ilusão. A gente não vai encontrá-la aqui com muita facilidade. Então, primeira tarefa para você, minha amiga: combata o pessimismo. Porque se deixar, a melancólica está sempre pensando no que pode dar errado e o que vai dar errado. Se é para acabar, vai acabar na vez dela. Se é para dar errado, vai dar errado com quem? Com ela. E ela atrai as coisas, né? Tem que dominar o seu jeito de pensar. Não pode deixar o pessimismo te controlar. Como que eu vou fazer, Fê? 5 versículos bíblicos e declaração profética na sua mentalidade. Quando vier o pessimismo, tudo posso naquele que fortalece. Vai dar certo sim, é assim que você vai vencer. E por fim, segunda tarefa para você, melancólica: detox de reclamação. Hoje, você vai fazer uma lista de tudo o que você reclamar e de tudo o que você agradecer. Você só vai ficar livre dessa tarefa quando a lista de gratidão for maior que a lista de reclamação. Combinado? Eu quero que você feche seus olhos, por favor. Vocês já pegaram um teste, né? Já está tudo em mãos. Você vai fechar os seus olhos e você vai pensar assim, ó. Eu tive aqui quase 1 hora com a Fernanda. E algumas coisas explicaram por que eu ainda não cheguei no resultado que eu gostaria. Eu tenho tantas potências, ela falou de tantas fortalezas, eu tenho tantas possibilidades, eu tenho tanta competência, eu tenho tanta inteligência. Deus me dotou de tantas forças. E por que eu ainda não superei elas? Por que eu ainda não venci? Por que eu ainda não cheguei no lugar que eu quero chegar? E é neste momento que eu quero que você faça as pazes com você mesma. Falaram palavras malditas a seu respeito? De repente você chegou aqui e começou a lembrar: minha mãe me chamava de pamonha. Esse era o meu caso. Fleumática, meu pai me chamava de pamonha. Fernando, você é uma pamonha. E eu cresci lembrando dessas palavras malditas que foram faladas a meu respeito. Algumas escutam até hoje: você é muito difícil, seu gênio é muito difícil, do jeito que você é, você não vai a lugar nenhum.
palavras malditas a seu respeito. E eu quero que você, primeiro, você se perdoe, porque você permitiu que essas palavras malditas ditassem o teu destino até hoje. Nós começamos aqui citando o Salmo 139. E lá vai falar que você foi uma criação de Deus. E Ele vai usar o termo assombrosamente, terrivelmente maravilhosa para te descrever. Você precisa se apropriar disso. Você precisa ter convicção de que você é uma obra-prima de Deus. Você precisa tomar posse do título que mais te identifica, que é a tua identidade, que é o que Deus vai usar para te tornar uma mulher influente lá fora. Você é a filha amada de Deus. Essa é a tua natureza. O teu temperamento, ele não te define. O teu temperamento não é a tua identidade. O teu temperamento não é um diagnóstico. Mas ele aponta o teu destino profético. E agora eu quero que você escolha uma pessoa dentro desse salão. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Você vai escolher uma pessoa. E você vai se deixar usar pelo Espírito. E você vai declarar uma palavra sobre a vida dela. Pode sair do seu lugar. Não sei quem é essa pessoa. Mas você, no movimento profético, você vai pegar na mão dessa pessoa, olhar nos olhos dela como o olhar de Cristo, um olhar de amor, um olhar de restauração, um olhar que resgata, um olhar que recupera, um olhar que indica e mostra a identidade. E você vai dizer para ela algo que só você e o Espírito sabe. Amém? Enquanto louvamos.